Olá, aventureiros, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui para falar de mais uma franquia maravilhosa e cheirosa. É inegável que Senhor dos Anéis de Peter Jackson marcou época, né? Lançado há mais de 20 anos atrás, né? Sociedade do Anel foi lançado em 2001. Foi, digamos assim, um longa divisor de águas, né? Um filme super bem produzido, com bons efeitos especiais, um bom elenco, uma verdadeira imersão ao universo criado por Tolkien vários anos atrás. Mas se eu falar para você que essa não foi a primeira tentativa de adaptar a obra. Senhor dos Anéis está em alta novamente, né? Anéis de Poder do Prime Video chegou quebrando tudo, batendo recorde de audiência com a produção gigante que inclusive já foi comentada aqui no canal pelo Fred. Mas vamos voltar um pouco no tempo para relembrar as primeiras tentativas de adaptar a obra Senhor dos Anéis. Eu vou comentar aqui no vídeo sobre outra obra de Tolkien, mas eu vou precisar falar dela para falar de outro detalhe envolvendo o Senhor dos Anéis. Para começar, os populares radiodramas, que digamos assim são os avós dos audiodramas que você escuta atualmente, né? Quando você pega aí, por exemplo, um audiodrama de Senhor dos Anéis, toda a história contada em áudio, e isso acontecia no passado em programas de rádio, como se fosse uma novela, digamos assim, né? Toda semana você acompanhava um pedaço da história. E Senhor dos Anéis começou lá atrás utilizando esse formato. A primeira tentativa aconteceu entre 1955 e 1956 e foi transmitido pelo terceiro programa da rádio BBC. A primeira parte, focada na Sociedade do Anel, foi transmitida em 1955 em 6 partes, e os 2 livros restantes, As Duas Torres e O Retorno do Rei, em 1956, também dividida em 6 partes. A produção ficou por conta de Terence Tyler, que na época, galera, teve Tolkien como consultor, já que Tolkien só faleceu anos depois, em 1973. Infelizmente, galera, a BBC perdeu todo esse material. Naquela época não tinha esse apreço em preservar esse tipo de material e acabou que só a abertura você consegue encontrar na internet. Só que aí tivemos 2 outras empreitadas nesse formato. A primeira aconteceu em 79 pela Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos, em 24 episódios, e a mais popular aconteceu em 1981 pela BBC também, que teve Ian Holm fazendo o Frodo, que anos mais tarde iria fazer o Bilbo na adaptação de Peter Jackson. Um pouco tempo depois, em 1977, tivemos a adaptação do Hobbit para um longa-metragem direto para a televisão, um longa-metragem animado, e que eu tô comentando especificamente dessa adaptação porque ela tem uma conexão com uma adaptação de Senhor dos Anéis. Foi produzida pela Rankin Bass Productions, com direção e produção de Arthur Rankin Jr. e Julie Bass. Essa versão do Hobbit ela era mais focada no público infantil, por isso o traço era mais leve, a gente tinha canções também que estão presentes no livro e foram para o filme, e algumas partes da trama foram omitidas para deixar o filme com a dinâmica melhor e mais palatável para o público-alvo. Além disso, para acompanhar o lançamento na época, tivemos um LP com a trilha sonora e também um livro de arte conceitual. Esse eu gostaria muito de ter em mãos. Agora vem minha adaptação favorita, O Senhor dos Anéis de 1978, do Ralph Bakshi. Eu amo essa versão do filme, inclusive eu assisti ela primeiro que a versão do Peter Jackson. Esse filme foi lançado aqui no Brasil em VHS e posteriormente também em DVD, se não me engano, foi dublado. E essa adaptação ela compreende todo o livro A Sociedade do Anel e a primeira parte das Duas Torres. Esse filme ele ficou marcado por conta da duração de um pouco mais de 2 horas, acho que é 2 horas e 12 minutos aproximadamente, e pelo uso da rotoscopia, que é uma técnica que eu gosto bastante, e tem uma galera que não curte também, né? É meio que divisível e eu acho que o filme sofreu por isso. Essa técnica da rotoscopia, eles filmavam atores e atrizes e desenhavam por cima, por isso alguns momentos dessa animação são um pouco perturbadores, né? Principalmente quando aparecem os orcs, os Nazgûs, então eles usaram essa técnica para deixar o filme mais realista e mais fluido, digamos assim. Apesar do filme ter tido uma boa bilheteria, digamos assim, para a época, teve opiniões mistas por conta da animação,
mas eu costumo dizer que ele foi importante para esse finalzinho da década de 70, porque acabou criando uma legião de fãs, digamos assim, uma nova geração de fãs consumidores das obras de Tolkien. Não quero me aprofundar muito nesse filme, quero trazer algumas curiosidades para fazer um vídeo específico sobre essa versão, mas o que eu posso comentar para vocês é que a ideia original, o conceito do filme, é que ele fosse dividido em partes, né? Esse filme seria chamado, na verdade, de Senhor dos Anéis Parte 1 e eventualmente seriam lançados os outros filmes, só que na época os produtores acharam que não seria tão interessante colocar Parte 1 e Parte 2 nos títulos e acabou que confundiu o público porque ele não teve continuação. E por que eu falei do Hobbit lá atrás, o filme de 77? Porque em 1980 a Rankin Bass voltou com um novo filme de Senhor dos Anéis, só que dessa vez adaptando o último livro, O Retorno do Rei, e digamos assim, não intencionalmente, acaba sendo uma continuação do filme de 78, uma continuação espiritual. Ele começa exatamente de onde o filme de 78 parou, mas ele não segue o mesmo estilo de animação, ele é bem parecido com o estilo do Hobbit e também o tom ele é mais leve, mais voltado para o público infantil. Só que ao longo dos anos foi se adotando esse filme especificamente como uma continuação lá da versão de 78. O Retorno do Rei foi animado pelo estúdio Topcraft do Japão, que não existe mais, com a mesma dupla que dirigiu o Hobbit, e anos depois foi relançado como parte de uma trilogia em DVD, junto com os dois outros filmes que eu citei. E para finalizar o vídeo de hoje, uma adaptação que eu não fazia ideia que existia, feita pela Leningrad Television em 1991, um canal russo, ou seja, 10 anos antes da adaptação de Peter Jackson. Inclusive, fica aí a dica de assistir essa versão do Senhor dos Anéis no YouTube. Essa adaptação soviética foi exibida apenas uma vez em toda a sua história e foi disponibilizada em 2021 pela própria emissora em seu canal no YouTube. Infelizmente, nunca foi legendada ou dublada, mas fica aí como uma curiosidade para quem quer conferir uma outra adaptação de Tolkien. Essa é bem diferente, tá, galera? É com orçamento menor, tem um tom mais teatral, digamos assim, não parece um filme, mas fica aí pela curiosidade, né? Temos outros materiais que adaptaram obras de Tolkien, como o Hobbit, e eu quero deixar esse conteúdo para uma outra oportunidade aqui no canal. Mas e você que está aí do outro lado, já conhecia alguma dessas adaptações? Comenta aqui colocando as duas espadinhas no comentário. E não esquece, é claro, de seguir o Jornada Sem Fim nas redes sociais, Twitter e Instagram, @JornadaSemFim_, para você acompanhar todas as novidades do universo da fantasia e da ficção científica. Eu fico por aqui por hoje, nos vemos em breve e até a próxima aventura.